estamos de volta com o programa Eclésia dessa noite. Nesse programa Eclésia de hoje, estamos falando sobre a Opus Dei. Você conhece a Opus Dei? Sabe o que significa a Opus Dei? O que essa obra faz? O que é a Opus Dei? O seu fundador, que é São José Maria Escrivá, que é um santo espanhol, um santo contemporâneo. A gente falou bastante sobre ele no primeiro bloco. Aliás, o fundador, que é São José Maria Escrivá, é santo, mas o sucessor dele, a pessoa que veio, vamos dizer assim, liderar a obra Opus Dei depois de São José Maria Escrivá, já é beato da igreja. O bem-aventurado Álvaro del Portillo. Espanhol também. Espanhol também, de Madrid. É impressionante, porque com a canonização de São José Maria, feita pelo Papa São João Paulo II, a igreja canonizou, por assim dizer, o espírito da obra, né? Certo. E com a canonização de Dom Álvaro, né, com a beatificação, se Deus quiser, né, próxima canonização, a igreja ela mostra que também seguir a vocação à obra é um caminho de santidade. Ser filho de São José Maria também leva à santidade. E é o carisma da obra, né? Muito bem. Ô Bruno, prepara pra gente uma imagem aí do nosso beato Dom Álvaro del Portillo, que é o sucessor do São José Maria Escrivá. Já você mostra uma foto aqui pra gente. Porque antes eu quero dar rapidinho um recado aqui, agradecimento, para nossa nova sócia, acabou de se tornar sócia aqui da Associação do Senhor Jesus, da Rede Século XXI, que é a Lucimara Aparecida dos Santos, Martins dos Santos, ela é de Sumaré, cidade vizinha aqui, Avalinhos. Não sei se você acompanha sempre a nossa programação. Se você acompanha, certamente você já entende como funciona. Porque a nossa obra é mantida por associados, né? Pessoas espalhadas no Brasil todo, que colaboram da maneira que podem, né, para manter essa obra de pé. Não é fácil manter uma TV no ar, é caro, é difícil. E a gente conta com o apoio dos nossos queridos associados. Se você ainda não é sócio, gosta do programa Eclésia, se você puder, eu te peço, liga no telefone que está, ou entre em contato conosco nos contatos que a gente está divulgando agora aí para você, seja por telefone ou pode ser por e-mail também, para falar, olha, como é que eu faço para ser sócio? Você recebe todo mês na sua casa a revista Brasil Cristão, uma revista de artigos de formação católica, inclusive o Padre Guido, que é aqui do programa Eclésia, escreve para a revista Brasil Cristão. E a gente está inaugurando, hoje a gente vai falar bastante ainda nos próximos dias, uma nova campanha, né? Porque as campanhas que fazemos aqui na Associação do Senhor Jesus e Rede Século XXI, a gente sempre tem um objetivo espiritual e também um outro objetivo prático, que é pedir a sua ajuda para alguma coisa que a gente está vivendo aqui. Então, nós temos a nossa campanha chamada Jesus Presente, que tem tudo a ver com o Natal que está aí. Está no ar a partir de agora, na nossa programação você vai ver bastante coisa. Nós temos um site da campanha Jesus Presente, está aí, inclusive está no ar para você ver. Olha, nesse site tem pedido de oração, tem lugar para você conhecer um pouco mais sobre a campanha, para saber as necessidades da nossa campanha, porque a gente está em expansão. Tem algumas coisas que nós precisamos atingir, alguns objetivos que a gente tem que atingir enquanto emissora, que faz parte do processo de digitalização, de tornar tudo em HD, que a gente tem que adquirir novos equipamentos, novas retransmissoras, tudo isso custa muito dinheiro e a gente estende, então, a nossa mão pedindo aos nossos amigos associados. Se você não é sócio, por favor, venha conosco nos ajudar a manter de pé essa obra de evangelização. Aí no site da campanha Jesus Presente tem muita informação legal. Em outras oportunidades a gente continua falando aqui no programa Eclésia sobre isso, mas tudo isso preparando para um grande momento. A gente já está no Advento, daqui a pouquinho a gente está vivendo essa grande graça que é o Natal, tá certo? Bom, vamos continuar falando um pouco mais sobre tudo isso então aqui. O Padre Augusto vai explicar certinho para a gente, mas Padre Wander, em poucas palavras, a Opus Dei é feita só para sacerdotes? Não. Muito pelo contrário. A obra ela é uma obra muito voltada para o leigo, para o laicato. Ela é uma obra essencialmente de índole laical. Padre Augusto pode explicar isso de uma forma bem detalhada para nós, não, padre? Sim. O carisma da obra é difundir a busca da santificação no meio do mundo, né? Através do trabalho profissional, ou como diz a oração a São José Maria, do cumprimento dos deveres cotidianos do cristão. Quem está no meio do mundo? Quem é aquela pessoa na igreja que tem como vocação própria santificar as realidades temporais? O leigo. É claro que como estrutura da igreja, né, veremos o que é uma prelazia, a obra precisa também do sacerdote ordenado, o sacerdócio ministerial, para servir, para dar direção espiritual, para administrar os sacramentos. Mas o que é a força da obra? É ser, como os primeiros cristãos, luz do mundo, sal da terra, fermento no meio da massa. E essa é a vocação própria dos leigos, homens e mulheres, solteiros e casados. A maior parte dos membros da obra, ou dos fiéis da obra, seria uma expressão mais exata, né? Os fiéis da prelazia, do Opus Dei, quem são? Homens e mulheres casados. Mais de 70% das pessoas da obra são homens e mulheres casados. E o senhor tem... Interessante. Podia explicar para a gente quantas pessoas, então, entre os leigos que fazem parte da obra, que o senhor falou entre os sacerdotes? 2.000, mais ou menos, que são
diretamente da obra e outros 2.000 que são diocesanos, mas que trabalham de alguma forma. E que tem vocação à Que obra tem também. vocação. Sem estar encardinados à prelazia, Entendi. são da Sociedade Sacerdotal da Santa Cruz, que é uma associação de clérigos intrinsecamente unida à prelazia, faz parte da obra. A Né? gente está falando de mais ou menos 4.000 padres e Isso. leigos. Pouco mais de 90 mil. 90 mil. Então a gente vê, né? Então o que é uma prelazia? Acho que esse é o momento Vamos de lá, explicar. vamos entender. Porque prelazia não é a mesma coisa que ordem religiosa Não. e também não é a mesma coisa que uma congregação religiosa. Não, porque a prelazia é uma estrutura secular dentro Certo. da igreja. Né? Então, São José Maria, quando ele tinha que definir a obra, ele dizia que é uma partezinha da igreja. Ora, então vamos entender a igreja para depois entender o que é essa partezinha. Né? Ao longo do século XX, duas figuras foram muito usadas para explicar o mistério da igreja. Corpo místico de Cristo e povo de Deus, família de Deus. Certo. Ora, corpo místico de Cristo, né, um corpo é formado por membros. Se a gente pega a organização da igreja espalhada pelo mundo, a gente vê que esses membros são o quê? Além de cada cristão batizado, são as dioceses, são as igrejas locais, né? Então, a obra é um membro vivo, uma parte viva, em plena união, né, com todos os demais membros da igreja, que está para servir a igreja. E tem a mesma estrutura que qualquer outra estrutura, digamos assim, secular. A prelazia é uma circunscrição eclesiástica, é uma parte do povo de Deus. O povo de Deus ele é hierarquicamente constituído. Né? À frente de uma parcela da igreja sempre há um bispo, que tem a plenitude do sacerdócio, tem o seu presbitério, né, que são sacerdotes incardinados naquela circunscrição, e os fiéis leigos, incorporados àquela estrutura. Desde o início da igreja, a igreja foi se estruturando com a dimensão territorial. Certo. Era o mais natural, o primeiro, né? Em cada território se fundava uma igreja, um apóstolo ou um sucessor dos apóstolos estava à frente, em união com a igreja de Roma, né? Nessa figura da igreja como corpo místico de Cristo. Quem que é o coração? É a igreja de Roma, que preside todas as outras na caridade, né? E todas as outras são membros vivos. Agora, Deus quis que a obra fosse uma estrutura secular na igreja, né? Faz parte da estrutura hierárquica da igreja, mas sem limite territorial. Por isso se chama prelazia pessoal, porque o vínculo ele é pessoal. Então, pessoas espalhadas pelo mundo inteiro podem estar incorporadas como fiéis da prelazia, não importa onde estejam, né? E tem o seu ordinário próprio, que é o bispo prelado, tem o clero próprio, né? Eu estou encardinado na prelazia e meu labor pastoral é servir as atividades pastorais próprias da prelazia, né? E os leigos, que são a grande maioria, buscam viver esse carisma, recebendo a formação da obra, fazendo o seu apostolado também com grande liberdade pessoal, né? E ajudando todas as pessoas a descobrirem essa chamada, que é o carisma próprio da obra, né? A chamada universal à santidade. Então, seja leigo ou padre que pertence ao Opus Dei, seja no Japão, na Austrália ou no Brasil, todos eles fazem parte de uma única prelazia. De uma única prelazia, que tem âmbito universal. Que é diferente, por exemplo, no caso, o padre Wander é um sacerdote diocesano, diocese de Santo Amaro. Essa sim é geográfica. Está lá, naquele território. Aquela porção do povo de Deus, né, padre? Da Isso. igreja católica está lá, ali naquela região. Uma porção territorial. Uma porção territorial. A obra é uma porção espalhada pelo mundo. Em outras palavras, posso dizer assim que os líderes, vamos dizer assim, ou o bispo que coordena todo esse trabalho, a prelazia, não sei se é correto dizer assim, mas ele responde direto ao Papa? Quem que está à frente da obra? É o prelado. Certo. Né? Primeiro foi São José Maria, que não chegou a ver a obra ainda como prelazia, depois veio Dom Álvaro del Portillo, foi o primeiro prelado da obra, e agora está Dom Javier Echevarria, né? Então a obra depende, de fato, da congregação para os bispos. E assim como um bispo de uma diocese ele responde diretamente ao Papa, né? A obra, ela constantemente refere à Santa Sé as suas atividades, e sendo uma prelazia de âmbito universal, sim, né? Ela está plenamente unida à Santa Sé. Quer dizer, isso ressalta que a obra obedece à igreja, obedece ao Papa incondicionalmente, não é, padre? São José Maria dizia que a única razão de ser da obra é servir a igreja como ela quer ser servida. Não teria outra razão de ser, né? E a configuração jurídica como prelazia, ele dizia, é uma roupagem jurídica adequada ao fenômeno pastoral vivido. Ele que tinha uma grande mentalidade jurídica, São José Maria, ele dizia, primeiro vem a vida, depois o direito. Quando a obra surgiu, quando a obra nasceu, obviamente no Código de Direito Canônico não havia ainda as prelazias. Interessante, porque o senhor disse que São José Maria Escrivá não chegou a ver a obra como prelazia. Porque em 82, é isso? A obra foi erigida como prelazia pessoal pelo Papa São João Paulo II em 82. São José Maria, digamos assim, no final da vida dele, ele ofereceu ao Senhor o sacrifício
entre aspas, de não entrar na terra prometida, de não ver aqui na terra, sabendo que o veria do céu, a obra erigida como prelazia. Sim, ele sabia que essa era a grande solução jurídica para a obra, né? Que bonito. Com Moisés. Agora, Pois não. se me permite, Eric, pare. Sabemos que o Vaticano II foi um belo capítulo da história da Igreja no século XX. Belo, não? Sim. Podemos dizer belíssimo. Em que sentido, padre? Podemos também dizer que, no que diz respeito à chamada universal à santidade, todos podem ser santos. Sim. Em que sentido que São José Maria foi mesmo um precursor dessa mensagem? Porque parece-me que fica claro que foi, não? Na Constituição Dogmática Lumen Gentium, a Igreja afirma solenemente, né, a chamada universal à santidade, que no dizer do Papa Paulo VI é o grande resumo do concílio. A grande força do Concílio Vaticano II é a chamada universal à santidade. E Todos podem ser santos. Todos podem ser santos, porque o batismo, ele traz a força da santidade. Então, São José Maria foi precursor. É interessante, quando ele começou a pregar isso, foi muito incompreendido. Parecia para alguns, olha que coisa curiosa, uma heresia. Né? E daí, em parte, também as incompreensões, as calúnias. Por quê? Porque dizer que se pode ser santo no meio do mundo, dentro do matrimônio, como dona de casa, numa fábrica, sem retirar-se do mundo, que coisa estranha, né? Desculpa, quer dizer, é como se os cristãos leigos fossem assim, cristãos de segunda classe, não é, padre? Como se jogassem a segunda divisão do cristianismo, digamos assim. Né? A gente está no início do século XX, essa discussão que era uma novidade, então algumas pessoas não entendiam bem isso. Não entendiam. E ele pregou com força, né? Hoje que para a gente é algo mais ou menos natural, né? Porque a gente vê, recentemente o Papa Francisco canonizou os pais da Santa Teresinha. É verdade. Um casal, né? E há membros da obra, fiéis da obra, homens e mulheres casados que estão em processo de canonização. De canonização. Então, acho que a grande forma pela qual São José Maria foi precursor do concílio foi no anúncio da chamada universal à santidade. Mas houve outras coisas também. Por exemplo, ele sempre afirmou que a Santa Missa é o principal da vida do cristão e é o centro e a raiz da nossa vida interior. Isso está recolhido no concílio. Então, ele ficou muito feliz, né, com as coisas que o concílio proclamou e que está nos seus documentos, né? Sofreu também, é importante dizer, quando viu que nos anos que se seguiram ao concílio houve interpretações equivocadas que fizeram dano à igreja. Isso o fez sofrer, porque o seu grande amor era a igreja, né? Quando ele a via sofrer. Ele morreu em que ano mesmo? 1975. Em 1975 ele morreu. Um ano antes ele chegou a vir para o Brasil, né? Em 74. Veio ao Brasil. Érica, é impressionante, né? São José Maria esteve por 15 dias no Brasil em 74, veio fazer uma catequese. Veio visitar as pessoas da obra, suas filhas e seus filhos, ficou apaixonado pelo Brasil, dizia que viu aqui uma grande mãe, uma mãe fecunda, com muitos filhos, que acolhe a todos, né? Chegou a confidenciar que se pudesse escolher, gostaria de morar no Brasil. Olha, né? só, que graça a gente ia ter, né? Tem uma estátua dele, uma imagem bonita dele na Catedral da Sé em São Paulo, junto com São José de Anchieta, né? Os dois santos que passaram por ali, Paulo, né? Que legal. Ele visitou o Santuário de Aparecida, né? Visitou o Santuário de Aparecida? A Basílica de Nossa Senhora Aparecida, e também há uma imagem dele na Basílica Antiga, não havia ainda a Basílica Nova, né? Que bonito. Ô Bruno, faz o seguinte, primeiro coloca pra gente a imagem do São José Maria Escrivá de novo, para quem ainda não está acostumado com a imagem de São José Maria Escrivá, que é o santo fundador, está aí, o fundador do Opus Dei, São José Maria Escrivá, esse santo espanhol, que a gente está falando desde o início do programa sobre ele. Depois começamos a conhecer um pouco mais sobre a obra Opus Dei. Mas nós falamos agora há pouco, até prometi aqui mostrar, a imagem do Dom Álvaro, né, Del Portillo, que é o primeiro sucessor dele, depois da morte de São José Maria Escrivá, foi ele, está aí, já é beato da igreja. Já é beato. Então foi ele que foi, vamos dizer assim, depois de São José Maria, foi ele que foi o segundo líder, assim posso dizer, da Opus Dei? Ele era o segundo padre, digamos assim. Certo. Na obra, São José Maria dizia assim, quem está à frente é o pai. Certo. Como a obra é uma família, São José Maria, como é que ele era conhecido? O padre, o pai. Assim foi Dom Álvaro. Mas Dom Álvaro, como ele viu a obra já erigida em prelazia, ele também era o prelado, digamos assim. Muito prelado bem. É um termo mais jurídico, o termo mais familiar, como a gente chama o prelado, é o padre, né? A gente tem uma outra foto do Dom Álvaro aí, Bruno? A gente tem mais uma? Ele está com o Papa João Paulo II, está aí. O Papa João Paulo II, eles eram amigos próximos? Eram amigos íntimos, Eric. É impressionante como o Papa São João Paulo II admirava Dom Álvaro, né? Quando Dom Álvaro faleceu, em março de 1994, o Papa João Paulo II fez uma coisa inusitada, que foi ir até o lugar onde ele estava, na Igreja Prelatícia de Santa Maria da Paz, que é a sede da obra em Roma, rezar um bom tempo diante do seu corpo, né? Isso é bastante significativo. Eram grandes amigos. Em 81, quando o Papa sofreu aquele atentado e quase morreu, né? Quando ele tomou aquele tiro na Praça de São Pedro. Tomou aquele tiro e foi salvo por Nossa Senhora de Fátima no dia 13 de maio. É verdade.
o Dom Álvaro quis visitá-lo no hospital, mas sem contar muito com que pudesse vê-lo, porque o Papa estava agonizando no quarto de hospital. O secretário do Papa, quando viu que era Dom Álvaro, disse, não, você deve vê-lo, o senhor deve vê-lo porque ele vai ficar contente, né? E Dom Álvaro entrou no quarto onde estava o Papa João Paulo II, pegou no braço dele assim e viu que estava ardendo em febre pela infecção, né? Olhou no rosto do Papa João Paulo II e lhe disse, Santo Padre, penso que tudo isso é uma carícia de Nossa Senhora. O Papa olhou para ele e disse, eu também. Que bonito. Eram dois homens, dois santos, né? Dois santos que, eminentemente marianos, né? Com amor a Nossa Senhora muito grande, né? Aliás, Padre Wander, o senhor conhece a história de algum santo ou beato da igreja que não era devoto de Nossa Senhora? Existe. Quer dizer, só é possível ser gerado na santidade e ser gerado para a glória do céu pela Virgem Santíssima. Não há como. Se é para ser gerado para Deus, para a sua glória, para a santidade, só pode ser através da Virgem Maria. Então vamos fazer o seguinte, vamos ver um outro vídeo do próprio São José Maria Escrivá falando sobre um aspecto da devoção mariana, que é o Santo Rosário. Assiste aí. El rosario, hijo mío, es una oración muy grata a María Santísima, a Nuestra Señora, que está enraizada en la vida de los católicos desde hace muchos siglos y a la vez es una meditación de todos los misterios, o de muchos, de la vida del Señor y de su Madre. Por lo tanto, yo lo recomiendo con todo mi corazón. La oración que pueden hacer todas las familias es esa. No obliguéis, sin embargo, a vuestros niños pequeños a rezar el rosario. La mamá lo coge aparte y le hace rezar 3 Ave Marías y basta. No los obliguéis a los mayores a rezar el rosario. Si quieren venir con los demás, que vengan. Y si no, dejadlos estar, que ya vendrán. ¿De acuerdo? Tiene que ser voluntario todo. Cuando estaba en Portugal, he ido a ver a una amiga mía, que quiero yo mucho, y que fue la que tiene la culpa de que, por ejemplo, en Portugal trabaje la Opus Dei desde hace tantos años. Y es la única vidente que queda. A mí no vengáis con videncias, ¿eh? Vida ordinaria. Vida ordinaria, pero de contemplativos, quiero para vosotros. Es Sor Lucia. Y daba alegría oírle hablar del rosario a ella. No decía nada nuevo, nada nuevo. Procuró cargarnos el coche de propaganda para el rezo del rosario. Yo me reía mucho porque la quiero mucho y la trato desde hace tantos años. Os digo esta anécdota para recordaros que Santa María en muchos sitios procura poner focos de amor donde se reza el rosario. Rezadlo en vuestras casas, que también son focos de amor. Amor humano, noble, santo, que yo bendigo, como el amor de mis padres. Quereos, los que estáis casados. Y de amor divino, la devoción a la Virgen que nos lleva a su Hijo. Que bonito, né? Como toda boa obra de Deus, é claro que a devoção a Nossa Senhora tem que ter um destaque. E também, como a gente já falou diversas vezes aqui no programa, falamos sobre a proximidade do sucessor de José Maria Escrivá com João Paulo II. O próprio José Maria Escrivá foi próximo dos papas da sua época, a partir de Pio XII principalmente. Sim. Nossa Senhora, a figura do Papa, é claro, tem destaque na Opus Dei, né, padre? Éric, Cristo, Maria, o Papa, dizia São José Maria. Nessas 3 palavras se compendiam todos os amores do cristão. Uma jaculatória que ele gostava muito de repetir e que resume, digamos assim, o espírito da obra, ele falava em latim, não é? Homines cum Petro, ad Iesum per Mariam. Todos com Pedro, o Papa, a Jesus por Maria. Esse é caminho certo de vida cristã, caminho certo de santidade. Muito bonito, que legal. Quero agradecer aqui a alguns telespectadores, por exemplo, o Jorge Oliveira, de Limeira, o Patrick de Araújo Silva, o Leonardo de Sertãozinho, o Matheus Martins de Morros, no Maranhão. Também alguém de Ribeirão Preto, a sua cidade, o Jaime, várias participações aqui, entre outras, li apenas alguns. A gente tem alguns assuntos para comentar também, entre outras coisas que ainda gostaria de comentar, vamos entrar agora na questão das lendas, exageros que tem diante da obra. A primeira delas, que é a pergunta, por exemplo, do Anderson, de Cachoeirinha, Pernambuco, né? Ele está dizendo assim, olha, é secreto quando alguém pertence ao Opus Dei, ele não pode dizer que é da Opus Dei. Então, a primeira pergunta é essa, se é secreto, se a pessoa não pode dizer que é da Opus Dei, e como é que chama os leigos ou as pessoas que fazem parte da obra? Tem alguma coisa de numerário? Como é que é isso? Explica pra gente, vamos lá.
Em primeiro lugar, não é secreto, né? Tanto é que estou aqui falando como sacerdote da obra, né? E também não é secreto para os leigos. Só que os leigos, eles são cristãos comuns. Nenhum cristão usa, digamos assim, um crachá, um adesivo dizendo assim, sou cristão de tal paróquia, né? De tal diocese. Então, poucos membros da obra levam qualquer distintivo. Só que da mesma maneira como se um cristão é coerente, com 2 dias de você conhecê-lo, você já sabe que é um cristão que reza, que vai à missa, que se confessa, também é um cristão da obra. Com poucos dias de você conhecê-lo, as pessoas sabem que é da obra, só que ele não faz propaganda disso, né? A obra não quer ter nenhuma glória humana, não quer viver de ser oficialmente católica, quer servir a igreja, né? O sal na comida, ele desaparece, né? O fermento no meio da massa, ele desaparece, mas dá vidas, né? Leveda, dá sabor. Então, talvez as pessoas confundam a discrição, que é a discrição própria, mais que discrição, a naturalidade de ser cristão no meio do mundo, sem fazer propaganda disso, mas fazendo um apostolado do exemplo que é claríssimo, né? Com secreto, né? Com ser secreto, com ter segredos. Por esse negócio de ser secreto, tanto aqui os nossos telespectadores, a Karen e o Júnior de Leme, sempre participam aqui conosco, e também um outro telespectador que não quer se identificar, eles comentam sobre justamente isso. Algumas pessoas confundem a Opus Dei com sociedades secretas, né? Talvez essa descrição faz parte dessa confusão, como o senhor já bem disse, segredo não é. Mas o senhor costuma ouvir esse tipo de coisa? As pessoas confundem a Opus Dei com uma sociedade secreta? Confundem um pouco, eu penso que cada vez menos. Certo. Éric, você usou uma expressão faz pouco tempo que eu acho que nos ajuda a entender. Não dá para amar aquilo que a gente não conhece, né? Certo. A obra, em certa medida, é uma realidade nova na igreja. E a gente tem que ter também um pouco essa compreensão de que os outros não nos compreendam, digamos assim, né? É preciso compreender de que nem todos nos compreendam. Mas pouco a pouco vão compreendendo porque vão conhecendo, né? E conhecendo, amam. É que nem o rosto de Cristo. Quem conhece uma caricatura do rosto de Cristo, né? Agora, quem conhece o verdadeiro rosto de Cristo, o ama, né? E assim acontece com a obra. Muitas pessoas se aproximaram da obra, inclusive, tendo tido um primeiro contato, digamos assim, negativo, né? O Código da Vinci, né? E essas outras obras aí que fizeram, que além de serem grandes falsidades, né? E coisas ofensivas a Jesus Cristo, a igreja, e não são obras sérias, né? Mas falavam mal da obra, por assim dizer. Mas esse capítulo aí vale, vamos tratar com calma disso aqui. A gente está terminando um bloco, mas vamos entrar nesse assunto aqui, a gente continua no outro programa, no outro bloco, desculpa. Que é a pergunta do João Marcos Fernandes, de Igaporã, da Bahia, também da Helenice Lima, de Barbalha, no Ceará. A gente sempre recebe contato aqui de Barbalha, o pessoal de Barbalha assiste bastante a gente, um abração para vocês aí. Estão citando justamente o Código da Vinci. Padre Wander, nos ajuda a entender, antes da gente entrar para falar sobre a questão da Opus Dei. Resume aí para a gente, para quem está desavisado, o que é isso da obra do Da Vinci, o que aconteceu, da obra do Da Vinci, não, desculpa, Código da Vinci é a obra, né, o livro, depois surgiu o filme, mas Dan Brown é o autor dessa obra. Faz um resumo para a gente, para que a gente lembre sobre isso. Para fazer um resumo, Eric, eu vou dar um fato, Padre, e o fato é tudo. Meus queridos, eu tenho problema nos 2 joelhos, problema de ligamento. Certo. E eu tive um ortopedista que me tratou, vou salvaguardar o nome, um amigo pessoal, uma pessoa muito querida, que não era católico, diga-se aqui, presbiteriano, ok? Mas me tratava com todo respeito, um presbiteriano que foi passear no México e me trouxe uma medalhinha de Nossa Senhora de Guadalupe. Só para termos uma ideia. Mas ele entrou, padre, ele entrou, conseguiu entrar no chat pessoal do Brown, do autor norte-americano do Código da Vinci. Disse, ô Brown, então, isso tudo aí que você escreveu no Código, você acredita em alguma dessas coisas que você escreveu? Você acredita? Você, em algum momento, chegou a achar que tivesse algum fundamento histórico? E o Brown respondeu para ele, claro que não. Isso é tudo um punhado de ficção científica da minha cabeça. Eu criei fantasia para vender para as pessoas. Se as pessoas acreditaram, aí eu acredito que um pouco irresponsável da parte do mesmo. Se as pessoas acreditaram, um problema delas. Dan Brown. Impressionante. O próprio respondeu isso a ele, olha só. Claro que não, um punhado de ficção para mexer com a fantasia. Eu criei fantasia para ser vendida e as pessoas compraram. Para mim, responde. Sim. Bom, mas ele conseguiu, ele conseguiu, né? Conseguiu fazer um estrago no imaginário enorme. Quer dizer, no fundo é que quando se mexe com o imaginário das pessoas, ele não foi o primeiro. Né? Quer dizer, é complexo, Eric. Mas vale a pena como dado o próprio criador dizer, o que eu criei é uma ficção, isso não existe.
e se as pessoas acreditaram no problema delas. Eu vou pedir então para o senhor comentar todo esse problema, vamos dizer, essa polêmica que envolve o Código da Vinci, Dan Brown, tudo mais, depois do intervalo. A senhora explica para a gente, alguém que é da Opus Dei, como que a gente deve encarar tudo isso, e se isso ajudou, atrapalhou, como é que no dia a dia vocês vivem e lidam com esse tema que, de certa forma, todo mundo ouviu falar sobre isso. Vamos para o intervalo, já a gente volta continuando falando sobre a Opus Dei. Não sai daí, a gente volta já.